Olá, vamos mergulhar num capítulo bem fascinante da história intelectual. É sobre um grupo de pensadores que tentou fazer uma coisa, bem, muito ousada, reinventar o marxismo, mas livrando de toda uma complexidade que eles achavam desnecessária. Vamos a isso? Pode parecer piada, mas não é. Este era mesmo o nome informal que este círculo de intelectuais usava. É provocador, com certeza, mas vai direto ao ponto da missão deles. Criam, acima de tudo, clareza. E é aqui que a história começa a ficar interessante. O que é que estes pensadores viam no marxismo da época deles que os levou a criar um grupo com um nome tão direto? Para eles não era um probleminha qualquer, era uma barreira que impedia o pensamento de avançar. Ok, então vamos começar por aqui, por perceber qual era exatamente o problema que este grupo, que formalmente ficou conhecido como o Grupo de Setembro, estava a tentar resolver. O que é que os motivou nesta busca quase radical por clareza? É importante guardar estes três nomes: Cohen, Elster e Rumer. Foram eles que deram o pontapé de saída. Criaram um workshop anual que se tornou, o coração do marxismo analítico e que transformou aquela missão, sem palavreado, num projeto académico muito sério. O alvo deles eram aqueles textos que, na opinião deles, se escondiam atrás de uma complexidade que não dava para decifrar. Sabe, aquela linguagem que soa super profunda, mas que, quando tentamos explicar o que quer dizer, simplesmente não conseguimos? Era isso. E foi um sociólogo do grupo, o Eric Olin Wright, que conseguiu resumir isto na perfeição. Ele identificou o que chamou de 3 pecados intelectuais. Vamos ver cada um deles. O primeiro pecado, ofuscação. A questão aqui não era o uso de palavras técnicas, porque às vezes elas são precisas. O problema era usar essa linguagem para criar uma espécie de névoa, para parecer profundo, quando na verdade só estava a dificultar o entendimento. Era complicação pela complicação. O segundo pecado era a desonestidade intelectual. Basicamente, era aquela recusa em apresentar os argumentos de uma forma clara que pudesse ser desafiada. Era não admitir olha, isto não sei, ou ignorar que outras pessoas pudessem ter argumentos razoáveis. Era quase como apresentar as ideias como se fossem verdades inquestionáveis. E o terceiro pecado era a argumentação ideológica. Isto acontecia quando entender um assunto era a mesma coisa que saber o que Marx disse sobre o assunto. Ou seja, citar Marx não era o começo de um debate, era o fim. Era o checkmate e a discussão acabava ali. Ok, então eles rejeitaram o tal palavreado, mas o que é que puseram no lugar? E isto leva-nos ao kit de ferramentas deles, à abordagem que ficou conhecida como marxismo analítico. A grande sacada deles foi esta, o que estamos a ver aqui, uma nova divisão de trabalho. Basicamente eles disseram, vamos manter as grandes questões de Marx, história, classes, exploração, essas são importantes, mas vamos tentar respondê-las com as melhores ferramentas que a filosofia, a economia e a ciência política modernas nos dão. E pensem bem, isto foi um corte radical com a tradição. Eles estavam a negar a ideia de que o marxismo tinha um método próprio, especial e superior. Para eles, a verdade não queria saber da origem das ferramentas, queria saber se elas funcionavam. Mas vamos ver como é que isto funcionava na prática. Como é que este novo kit de ferramentas foi usado para desmontar e reconstruir um dos conceitos mais centrais do marxismo, que é a exploração. Peguemos no G.A. Cohen, uma das figuras centrais. Ele olhou para a ideia de exploração e achou que a teoria do valor-trabalho, que era a explicação tradicional, era um peso desnecessário e confuso. Ele achava que dava para explicar a mesma coisa de uma forma muito mais simples. E a abordagem dele é mesmo brilhante de tão simples. Ponto 1. O trabalhador cria o produto. Ponto 2. O capitalista fica com uma parte do valor desse produto. Conclusão, o trabalhador é explorado pelo capitalista. É claro, é direto e não precisa de nenhuma teoria económica super complexa para se perceber. Mas claro, este projeto intelectual não ficou congelado no tempo. O próprio Grupo de Setembro teve a sua história, um começo, um auge e, com o tempo, uma transformação bastante grande. O grupo começou focado na exploração, ali no final dos anos 70 e tornou-se oficial no início dos 80. Mas em 1993 enfrentou uma crise com a saída de figuras muito importantes. A partir daí, o foco começou a alargar-se para muito além do marxismo, o que refletia a própria jornada intelectual de quem lá estava. E esta citação do Przeworski é incrivelmente reveladora, não é? Para alguns deles, o projeto de analisar o marxismo de forma tão crítica levou-os à conclusão de que as bases não eram assim tão sólidas como eles pensavam. A busca pela clareza acabou por os levar para longe do ponto de partida.
E a declaração do John Romer confirma exatamente isto. Esta busca rigorosa pela verdade fez com que muitos dos membros originais se afastassem da identidade marxista, mesmo continuando a preocupar-se muito com as questões da justiça e da igualdade. Então a pergunta que fica é: qual é o legado disto tudo? Se muitos dos seus próprios criadores deixaram de se considerar marxistas, o que é que ficou para a história? E a resposta, talvez, é que o verdadeiro legado não é um novo conjunto de respostas ou uma nova ideologia. É um método, é uma abordagem, é a ideia de que as perguntas importantes da sociedade merecem as ferramentas de pensamento mais claras e rigorosas que tivermos à nossa disposição. E aqui estão elas, as virtudes essenciais: clareza, rigor e talvez a mais importante de todas, honestidade intelectual. Aquela coragem de dizer não sei ou se calhar estou errado. E estas, convenhamos, são ferramentas que servem para qualquer pessoa que queira pensar criticamente sobre qualquer assunto. O que nos deixa com uma última pergunta para refletirmos. Num mundo tão cheio de certezas e de debates acesos, talvez a coisa mais radical que se possa fazer não seja escolher um lado, mas sim comprometer-se com a clareza, o rigor e a honestidade, independentemente do sítio onde isso nos levar.